Fala rapaziada, como é que vocês estão aí nessa sexta-feira? No momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, provavelmente na tarde ou na noite. Tem gente que vai ver até no sábado, aí eu acredito que no sábado tá com a cabeça mais fresca, né? Mas eu quero saber como é que você tá. Ainda tá com a cabeça inchada, tá espumando de raiva igual ontem? Porque eu ia gravar, na verdade, esse vídeo ontem. Logo depois do jogo, logo depois da coletiva do Abel, mas não tinha condição. Não ia sair um material que eu achasse que ia ser proveitoso para você e talvez não fosse nem condizente com aquilo que eu vi em campo, porque não tinha como estar tranquilo depois de um resultado tão ruim como ficou esse empate contra o Corinthians dentro de casa. Então, eu até peço para você assistir esse vídeo até o final. Se for possível, você segurar até o final para você ouvir tudo que eu tenho para falar. Não vou demorar muito, não vou enrolar, não. Tô só fazendo esse aviso aqui no começo. Porque às vezes, se você assistir um pedaço só, você pode pegar uma opinião minha que não está totalmente contextualizada. E aí ela pode ficar um pouco distorcida, até para você poder me contrapor aí nos comentários ou concordar, se de repente você tiver tido a mesma visão que a minha. Então é isso, bora pro vídeo. Já dei o meu recado inicial aí. Espero que esse vídeo encontre você mais tranquilo ou que faça de alguma forma você ficar mais tranquilo nessa sexta-feira e ter um final de semana mais leve. Falando do jogo, o resultado, como eu já disse no começo, foi uma porcaria de resultado, porque empatar dentro de casa já é terrível, ainda mais com os nossos maiores rivais e principalmente por conta do que eu vou falar agora. O Palmeiras jogou muita bola, no meu modo de ver, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que a proposta do Abel funcionou. Ó, eu sou um crítico do trabalho do Abel nos últimos 2 anos, principalmente no último ano e agora no início desse ano. Eu sou um crítico. Eu acho que o Abel tem que trabalhar muito mais, tem que treinar esse time muito mais e escalar melhor. Mas no jogo de ontem, no grande teste, né, que a gente falava contra o principal rival, no primeiro clássico assim que a gente entendia que o Palmeiras ia ter um teste mesmo de fogo, eu acho que a estratégia do Abel funcionou muito bem e eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque de fato surpreendeu demais o Corinthians. O Palmeiras entrou ontem na formação com 3 zagueiros, né, e sem centroavante, o que fez com que o Palmeiras tivesse mais jogadores no meio-campo. E por que o Palmeiras tinha mais jogadores no meio-campo? Simplesmente porque Facundo Torres e Estevão, eles fechavam para o meio-campo, davam o corredor para os laterais, né? Mike e Piquerez. E no meio você tinha praticamente Facundo, Estevão se movimentando muito, são jogadores que se movimentam, que querem, que pedem a bola, que não ficam parados. Você tinha Richard Rios e Rafael Veiga, ou seja, você tinha uma saída de bola muito qualificada, né? Você não tinha aquele volante pegador, aquele marcador, e você tinha o Maurício mais à frente, que também volta para poder ajudar nessa tabela, poder ajudar nessa movimentação. E por que você ganha com o Maurício quando você faz isso? Porque o Maurício ele tem características de meia, porque é um meia de origem. Então ele tem muito mais qualidade para poder trabalhar essa bola, para poder encostar, para poder fazer a tabela, se movimentar ali. Então eu acho que o Palmeiras ficou, principalmente no primeiro tempo, tá? Uma movimentação insana, um volume de jogo absurdo, muita movimentação, tabela, que era algo que a gente não via, que eu não via e que eu cobrava. E o Palmeiras conseguiu, com tudo isso, envolver o Corinthians, que praticamente não jogou. Tava tentando se encontrar no jogo. Teve uma escapada lá, um momento com o Yuri Alberto, mas foi só. Tava tentando se encontrar, tentando encaixar a marcação e não tava achando o time do Palmeiras, que realmente foi muito bem armado pelo Abel Ferreira ontem, e os jogadores também se mostraram muito dispostos a querer jogar. Eu gostei demais dessa do Facundo e do Estevão virem para dentro para buscar jogo, porque eles são jogadores que gostam da bola, que gostam que a bola venha neles, que se movimentam, que abre espaço. E isso abriu espaço para que Mike e Piquerez pudessem avançar pelas alas. E o Piquerez, cara, que diferença faz você ter o lateral esquerdo, o Piquerez, de volta na equipe, né? Eu tinha muita expectativa com o Vanderlan, o Caio Paulista não, mas com o Vanderlan eu tinha muita expectativa e realmente ele não correspondeu. E aí você vê a mudança da água pro vinho quando você tem o Piquerez de volta. De fato, agora o Palmeiras tem um lado esquerdo que funciona, com Piquerez e Facundo Torres. O Palmeiras tinha ali um lado que funcionava muito bem.
Então foi isso. O Palmeiras teve um volume de jogo absurdo, como você viu, e o que a gente pecou é em não matar o jogo, em não terminar com o jogo quando a gente tinha um volume superior. E aí eu entro no grande ponto que é a crítica. O jogador ele precisa ser mais inteligente na hora do último passe, cara. Os jogadores do Palmeiras erraram demais a tomada de decisão ontem. O Mike, por exemplo, pô, Mike, você sabe, você é velho do futebol. Chegou na linha de fundo, você não tem um centroavante alto, você não tem jogadores altos na área. Cara, tá todo mundo vindo de frente pro gol. Você chega na linha de fundo, cara, cruza pra trás, Mike. Cruza pra trás, ou então dá uma porrada rasteira na bola pra dentro da área, porque alguém vai meter o pé nessa bola. O que não pode é fazer como você fez 2 ou 3 vezes, dar um balão pra área que passa lá pro outro lado da área e todo mundo na área não recebe a bola, cara. Todo mundo que estava entrando na área não recebe a bola. Você fez isso muito bem na final da Libertadores contra o Flamengo. Você sabe fazer isso, é levantar a cabeça, ter tranquilidade. O Palmeiras faltou isso, faltou tranquilidade. O Piquerez pelo lado esquerdo também. Teve uma hora que o Piquerez deu um belo corte no jogador lá do Corinthians, ficou com espaço livre, o Facundo na frente dele, dentro da área. O Piquerez quis cruzar de direita, cara, pra ninguém. É uma obsessão em querer jogar a bola pra dentro da área, às vezes, que falta inteligência no último passe pra poder enxergar o jogador que tá mais bem posicionado e dar a bola no cara, pro cara tentar a finalização. Então, assim, eu acho que ontem o resultado fica no 1-1 e termina só. O Palmeiras consegue fazer só um gol com esse volume todo por conta da falta de inteligência na tomada de decisão dos nossos jogadores. Eu acho que faltou isso pra gente poder terminar com o jogo ali nos primeiros 30 minutos. E aí, é claro, quando você não faz isso, você dá a oportunidade de um time que não conseguiu trocar 3, 4 passes seguidos, que era o Corinthians, de em uma escapada ou um erro seu, como aconteceu com o Richard Rios, fazer o gol de empate. E aí eu vou em cima do Richard Rios. Eu sei que muita gente tá detonando, pô, o Richard Rios não pode perder aquela bola, pô, o Richard Rios não sei o que lá. De fato, ele não pode mesmo. É um erro infantil. Mas assim, ele tá tão cheio de confiança, tá jogando muita bola, que é um lance comum. Ele ia passar do Depay e ia carregar a bola pro espaço vazio. E é coisa que eu gosto que o meu volante faça. Eu gosto do Richard Rios porque ele faz isso. Porque ele tem qualidade para carregar essa bola, aproveitou o espaço aberto, carrega essa bola, leva essa bola para frente, você tem qualidade com a bola no pé. E ali ele ia fazer isso, ele ia proteger e ia sair com o campo de frente para ele. Só que infelizmente o Depay tomou a bola e aí o Gomes ficou no mata-burro, porque o Gomes não sabia se ele ia no Yuri Alberto e ele também não podia deixar o caminho aberto para o Depay carregar a bola, mesmo que o Richard Rios estava em cima do Depay. E nisso o Depay meteu a bola no Yuri Alberto, que ficou olhando para a linha de impedimento, foi inteligente nesse ponto e bateu cruzado. O Everton não pôde fazer nada. No primeiro momento lá do lado esquerdo, aquela primeira chance que eu falei, o Everton até salvou, mas nessa não tinha o que fazer. Ele fechou o canto aqui e o cara bateu cruzado, bateu muito bem lá do outro lado. Mas assim, de novo, o Palmeiras teve um volume para criar 3, 4 gols, cara. O Palmeiras podia ter feito isso e ter acabado com o jogo. Aí esse lance do Richard Rios ia ser só um lance que a gente estava comentando. Beleza, falhou, mas não influenciou em nada. Mas agora, quando você perde muito gol, quando você toma a decisão equivocada, você tem a decisão errada, acontece isso, você dá chance pro azar. E a maioria dos jogos do Palmeiras contra o Corinthians é assim. O Palmeiras tem um volume absurdo de jogo, pode matar o jogo, mas não mata. E aí, de repente, numa bola, numa escapada, o Corinthians consegue um gol de empate e complica um jogo que estava tranquilo pro Palmeiras. Bom, e aí o Corinthians consegue esse gol na véspera do intervalo, né? E claro, pro intervalo depois ia dificultar. Por que ia dificultar? Porque primeiro que o técnico do Corinthians ia arrumar a marcação como ele arrumou. Ele espelhou o time do Corinthians no time do Palmeiras e isso dificultou pra gente no segundo tempo. Mesmo que a gente ainda continuou tendo mais volume de jogo, dificultou. A gente já não encontrava mais os espaços que a gente tinha com tanta facilidade como tinha no primeiro tempo, porque era uma surpresa. A movimentação do Palmeiras se tornou uma surpresa. E outra coisa que aconteceu foi a queda física dos jogadores. Nitidamente, depois dos 60, 65 minutos, deu para ver que o Facundo, que o próprio Maurício, que o Rafael Veiga, que o Estevão estavam já se arrastando ali em campo, já não tinham mais o mesmo ímpeto do começo do jogo. E aí eu acho que isso é muito em virtude do começo da temporada. Eu acho que isso sim é um problema de começo de temporada. Os caras ainda sentiram, né, 60 minutos de um jogo intenso como foi no primeiro tempo, um clássico,
que exige muita concentração, o rendimento caiu muito. O rendimento físico caiu demais. E o Palmeiras e o Corinthians com a marcação ajeitada, arrumada, dificultou para o Palmeiras, né? E aí, claro, ficou aquele jogo perigoso, mas tudo isso por conta de um primeiro tempo que a gente não fechou. E aí vem a minha crítica agora sim pro Abel. Eu acho que quando o Corinthians tem o jogador expulso, o Yuri Alberto expulso, e para mim muito bem expulso, porque primeiro ele deu a voadora na bandeirinha e a gente já sabe, o cara incitou ali a torcida sei lá, de repente invadiu o estádio e tudo mais, e os juízes não estão permitindo isso. O Klaus, principalmente, é um que sempre dá amarelo nesse tipo de lance. E depois ele claramente tentou simular. E aí não tem essa, que nem os corintianos estão falando, mas ele podia não ter expulsado. Eu vi o Neto falar, ele podia não ter expulsado, podia não ter dado amarelo. Cara, não tem essa. O juiz não tem que fazer vista grossa para poder manter um time com 11 jogadores. Se ele tomou o primeiro amarelo lá, eu não quero saber se agora o segundo amarelo dele vai ser o vermelho por conta de uma idiotice como é que ele fez. Ele simulou, e simulação é passível de amarelo. Pronto, acabou. Muito bem expulso. Muito bem expulso. E aí, na hora que o jogador é expulso, eu acho que aí o Abel erra. Porque nesse momento o Abel já tinha que mexer na equipe, porque não fazia sentido você continuar com 3 zagueiros, já que o Corinthians não ia te oferecer perigo. Você podia tirar um dos zagueiros e aí sim você botar um centroavante, que é o que tá faltando na equipe do Palmeiras. Não tem como falar que não falta o 9 na equipe do Palmeiras. Mas tudo bem, você tinha lá no banco Luiz de Tales. Aí eu acho que o Abel tinha que ter feito o seguinte: tira um dos zagueiros, coloca o Luiz ou o Tales, tanto faz, e aí você traz o Maurício pro meio-campo e gera superioridade numérica de novo no meio-campo. Coloca mais jogadores de movimentação de trato com a bola pro meio-campo e deixa o centroavante lá na frente para poder segurar 2 zagueiros do Corinthians. Abre os seus pontas, tem mais jogador no meio-campo, tem os laterais chegando, consequentemente você ia ter superioridade numérica no setor de meio-campo, que fez com que você tivesse o domínio no primeiro tempo do jogo. Era só repetir isso com um jogador a mais agora no segundo tempo. Só que o Abel demorou demais para mexer. Demorou muito para mexer. E quando mexeu, eu acho que ele mexeu errado. Tudo bem que ele não tinha muita opção no banco, e aí é outra crítica. Porra, a diretoria vende 400 milhões de euros em jogadores e não consegue contratar 3, 4 caras para poder dar mais opção nesse banco, porque ontem faltou claramente um ponta. Faltou um ponta, velocista, driblador, descansado para entrar nesse jogo. Porque a hora que o Facundo cansou, não tinha mais o que fazer. O Estevão também cansou, mas o Estevão é craque. Você tem que deixar ele em campo. Você deixa o Estevão em campo. E o Estevão não estava bem, tá? Só colocar um asterisco aqui, que ontem o Estevão não era a noite iluminada dele. Tudo que ele tentou, ele errou. Mas o craque, você tem que deixar ele dentro de campo. Aí fez bem. A não ser que ele peça para sair. Porque nenhum lance, como foi o lance do pênalti, ele pode desequilibrar. Ele sofreu o pênalti pra gente, mesmo estando mal na partida. E é por isso que o craque tem que sempre ficar em campo. Mas faltava peça no banco. Não tinha um ponta no banco. Um driblador, um velocista, para colocar depois que o Facundo cansou e manter o ritmo insano, a movimentação, o drible. Faltou isso, cara. É óbvio que tá faltando contratação nesse time. A diretoria precisa se mexer. E, Abel, não dá para você ficar elogiando o Anderson Barros toda hora. Pô, se não é o Barros que negocia, quem é que negocia nesse time, então? Porque quem tá encarregado de negociar, se é a Leila, se é o Leonardo Holanda, que apareceu ultimamente aí como o nome das negociações do Palmeiras, eu não sei quem é, mas está fazendo um mau trabalho. Esse time precisa de reforço, precisa de peça, para poder manter o ritmo que se inicia. Ontem a gente fez um baita de um jogo, e aí quando todo mundo cansou, ficou sem opção. Aí tem o erro do Abel, acho que demora demais para substituir, como eu falei, e substituir mal, e na hora que ele substitui, ele coloca 2 centroavantes. Ele coloca o que ele tinha, ele fala, tem o Luiz de Tales aqui, eu vou colocar os 2. Só que aí você coloca 2 jogadores que ficam plantados lá, você perde aquela movimentação, porque você tirou o Maurício, eu sei que o Maurício estava cansado, mas você perde a movimentação que você tinha, e aí fica um time muito mais previsível e muito mais fácil de ser marcado pelo Corinthians. Porque aí virou o quê? Bola na área. Aí vamos tentar cruzar essa bola na área, vamos tentar chegar na base da imposição e fazer esse gol de qualquer maneira. Tanto que no final ele termina colocando o Benedetti como centroavante. E sinceramente eu entendi porque que ele colocou o Benedetti. Eu vou falar, tem um cara aqui de mais de quase 2 metros no banco, vou colocar esse cara lá dentro da área, porque de repente numa bola cruzada, num lateral, num escanteio, esse cara desvia essa bola sobra, ou ele mesmo faz o gol,
ou essa bola sobra pra gente fazer o gol. Mas, cara, claramente faltam peças. Falta o camisa 9, falta pelo menos mais um ponta para ficar no banco, um ou dois pontas para ficarem no banco. A gente precisa ter jogador com essas características para quando os que estão em campo cansarem, a gente poder manter o mesmo ritmo que estava. Então, a crítica é em cima disso. Abel, para mim, erra na substituição e a diretoria precisa contratar, cara. Precisa contratar, porque ontem era claramente para a gente sair com a vitória. Ontem fizemos um bom jogo. Um jogo que, assim, não apaga o mau trabalho da última temporada, não apaga o começo conturbado dessa temporada, mas nos dá uma esperança de, tipo, pô, de repente, em alguns jogos podemos jogar mais bola, né? Existe futebol a se jogar, mas precisa de que todo mundo colabore. O Abel precisa treinar melhor os jogadores, precisa dar sequência nesse tipo de teste, nesse tipo de movimentação diferente, de entender que alguns jogadores gostam de ter mais a bola. Essa foi a importância de você ter um Facundo, de você ter um Estevão. São jogadores que vêm por dentro e se movimentam e querem e dão opção. Você tem o Maurício e um Veiga, agora sem o 9. Você tem o Maurício que também é um jogador com característica de meio campo, se movimenta pra caramba, é bom com a bola no pé, tem bom passe, boa finalização. É mais um gol do Maurício aí, boa finalização. Então, assim, tem caminho pra gente ir. Tem caminho para que esse ano seja um bom ano, muito diferente. Olha só como um jogo, e um jogo grande, contra o seu maior rival, muda a expectativa, mas precisa de melhoria, precisa contratar jogador. O Abel precisa dar sequência nesse tipo de jogo, mais com a bola no pé, mais preenchido o meio de campo, e a diretoria precisa fazer o seu papel, cara. Não sei se é o Anderson Barros, se é a Leila, se é o Leonardo Holanda, não sei quem que é, mas precisa contratar, o time do Palmeiras precisa de reforço. A gente não tinha um ponta no banco ontem. A gente não tinha um cara velocista e driblador para poder, no segundo tempo, colocar uma pressão no Corinthians. E aí, no final, tem a perda do pênalti do Estevão, que acontece, porque ele estava mal no jogo. Apesar desse lance do pênalti, para mim, ele não fez uma grande partida ontem. E isso é mostrado no pênalti que ele bate. Geralmente aquela bola ele bota onde, gente? Ele bota na gaveta. Quando ele tá tranquilo, tá confiante, tá bem, ele bota aquela bola na gaveta. Ali ele tava cansado já, há muito tempo ele já tava cansado, desde os 65, 70 minutos ele já tava cansado. Já dava pra ver que ele tava se arrastando. Ele não tava bem na partida, ou seja, a confiança do jogador não é a mesma. E aí ele bateu e telegrafou o pênalti pro goleiro do Corinthians. Mostrou que ia bater ali no canto rasteiro. Então, mas isso acontece, isso acontece. O moleque é genial, é craque, é o melhor jogador do time. Não tá se achando, não tá mala, não tá nada. Só ver como o moleque sofreu no final porque perdeu o pênalti. Você acha que ele queria perder o pênalti? Mas acontece. Tava mal. Mas é o grande jogador desse time. É o grande jogador do ano passado do Palmeiras e vai ser o grande jogador do Super Mundial do Palmeiras, tá? O Estevão é o diferente. E isso acontece. E aí eu já entro na coletiva do Abel. Que eu até acho que ele não foi mal ontem na coletiva, não. Veio com uma postura mais baixa, né? Veio mais tranquilo e tal. Falou a respeito do volume de jogo e eu concordo com ele. E aí eu entro no ponto, que é o que eu quero trazer, que eu achei mais relevante da coletiva do Abel. Que é quando ele fala do lado psicológico dos atletas, né? Que ele fala que precisa se trabalhar muito, que ele é muito interessado no lado psicológico. Eu concordo com ele, tá? Calma. E é por isso que eu falo, assista, por favor, até o final. Depois, se você quiser discordar, quiser me criticar, quiser descer a lenha nos comentários, fica à vontade, tá tranquilo. Mas só ouça o que eu vou falar. Eu acho que ele tem razão quando ele fala do lado psicológico dos jogadores. Porque, pra mim, o futebol, ele é, em grande essência, também o psicológico. Se você tem um jogador como o Daverson, por exemplo, que é ruim, mas que o psicológico do cara é inabalável. O cara joga uma final de Libertadores como ele joga um jogo de churrasco entre amigos. Então ele não sente pressão. Ele vai tentar, ele confia. Esse é um cara que joga. Agora, às vezes você tem um jogador muito bom, mas que no primeiro lance que ele erra, no primeiro lance que dá errado, ele murcha dentro da partida. Ele não tenta mais, ele fica com medo. Então isso mostra o quanto o psicológico é importante. Nesse ponto eu concordo com o Abel. Então é por isso que também se faz mais necessário a contratação de grandes jogadores. Porque geralmente o grande jogador, ele não é só grande jogador porque todo mundo acha ele bonitinho, porque ele é legalzinho, porque ele é bacana, porque ele tem muitos seguidores na rede social. Não é isso. Geralmente é porque o grande jogador, ele tem capacidade de suportar pressão.
de jogar o seu futebol mesmo com o ambiente adverso, mesmo quando as coisas não estão acontecendo. E é por isso que se precisa, a diretoria do Palmeiras, contratar grandes jogadores para poder aguentar o peso de vestir isso aqui, de num clássico como esse poder chamar a responsabilidade. Ou em outros jogos como esse, tá? Precisa de grandes jogadores, Abel. Por isso, porque eles também têm um psicológico privilegiado, o que vai facilitar o seu trabalho, Abel. Você reclamou que tem reclamou entre aspas, né? Você falou, pô, preciso trabalhar muito o psicológico desses caras. Mas é por isso, quando você traz um jogador grande, um jogador de peso, em 98% dos casos, esse jogador é acostumado a lidar com a pressão, ele vai facilitar o teu trabalho, ele vai ajudar o companheiro do lado que talvez não tenha um mental tão forte quanto ele. Então faça essa pressão na diretoria, Abel, para se contratar jogadores grandes para o Palmeiras. O Palmeiras tem um caminho interessante aí para frente, deu uma expectativa pra gente, mas falta gente com esse peso dentro do time do Palmeiras para poder ajudar a dividir isso tudo, essa carga toda. E aí ele pede, pô, eu queria que todos os jogadores fossem aplaudidos como o Estevão quando se perde um pênalti. Adorei a participação da torcida nesse caso. Mas isso é impossível, Abel. Por que você acha que o pessoal aplaudiu pra caramba o Estevão, mesmo ele perdendo o pênalti? Eu preciso mesmo dizer que é porque ele é craque, que é porque ele acerta a maioria dos lances que ele tenta, ele resolve a maioria dos jogos que ele joga, além dele ser novo e ser da base. Se o Veiga tivesse perdido o pênalti, a torcida tinha agido da mesma forma, porque é um jogador que é bom jogador e que já decidiu muitos jogos. Agora, quando é um jogador que é ruim, um jogador que erra sempre, que atrapalha muito, não tem como a torcida, no momento que o cara erra, decisivo, ir lá e aplaudir o cara. Não tem como, isso é do ser humano, cara. E é por isso que a gente precisa de bons jogadores. Quanto mais bons jogadores a gente tiver, mais apoio você vai ter da arquibancada, mesmo quando o cara não for bem. Esse é o ponto-chave. Não tem milagre, não tem engenharia de foguete, é simples. Bom jogador, faz bons jogos, erra também, mas recebe a confiança da torcida porque é bom jogador. Simples assim. E que tem o mental para te ajudar e transformar seu trabalho mais fácil, aguentar a pressão. Então, é isso tudo que eu tinha para falar do clássico de ontem. Fizemos um grande jogo, resultado foi uma porcaria, jogadores tiveram decisões no último passe lamentáveis e precisam melhorar isso, mas tem luz no fim do túnel. E diretoria? Barros, Leila, sei lá quem que é. Não quero saber quem que é. Se o Barros é legal para cuidar dos problemas internos, então contratem alguém que entenda de negociação e de formação de elenco. O que não dá é para deixar na mão da Leila. O que não dá é para deixar na mão de sei lá quem. Precisa de alguém competente para reforçar esse time. E Abel, esse é o caminho. Trabalho. Fazer um time que gosta de se movimentar, que gosta de jogar com a bola no pé. Trabalha esses caras para tentar cada vez mais isso, cada vez mais movimentação intensa, mais posse de bola, mais toque na bola. E traga um centroavante. Pelo amor de Deus, traga um centroavante. O Evair falou isso antes do jogo. Precisa de um... É só o Evair que tá falando. Precisa de um centroavante. É isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião. Eu agradeço demais se você assistiu até o final desse vídeo. Muito obrigado de verdade. Deixa o like porque isso ajuda demais. Vamos engajar esse vídeo para que chegue a outros palmeirenses, porque eu até dei uma exaltada aqui no final do vídeo, mas é por conta da emoção de ir falando, porque hoje eu tô com a cabeça mais tranquila e eu espero que esse vídeo te deixe também com a cabeça mais tranquila, porque tem uma luz no fim do túnel, mas precisa de mais trabalho lá dentro. Precisa de mais trabalho tanto do Abel, mais trabalho dos jogadores e principalmente da diretoria. Mas o que a gente viu ontem foi super positivo. Nosso maior rival e só a gente jogou. Resultado, uma merda. Valeu, até a próxima. Não se esquece de deixar nos comentários, me critica, discorda, concorda, mas coloca a tua opinião, tá certo? Um abraço e até a próxima.